Você pode falar 3 fundos imobiliários e 3 ações? Vou falar 3 fundos imobiliários que eu não só que eu não. Que eu só. Peraí, deixa eu reformular aqui que eu dei uma gaguejada. Vou falar 3 fundos imobiliários que eu gosto e que tá em oportunidade. Beleza? Olha só. Primeiro fundo imobiliário que eu gosto está em oportunidade. Não entende. Preciso refrisar isso aqui, né? Porque senão vai ter, né? Vai ter o cara que vai comprar só porque eu falei. Não é recomendação de compra e de venda. Tome cuidado, faça suas análises. Tem análise no canal para te ajudar a decidir. Não é para te forçar a investir, pelo amor de Deus. Eu tô aqui e o Luan tá aqui. E todo mundo que tá no YouTube aí tentando te ensinar, cara. Não é para te entregar o peixe, é para te ensinar a pescar. Beleza? Entendido isso? Agora vamos para os fundos imobiliários. XPLG. O XPLG, pô, é um fundo de ancoragem. Se você não sabe o que é um fundo de ancoragem, esse foi um critério que eu utilizei para chamar de ancoragem, né? Porque quando você pensa em ancoragem, o que você pensa? Coisas seguras, né? Então são fundos imobiliários que têm menos chance de dar errado e que no longo histórico eles sempre deram uma rentabilidade muito boa e que a tendência é que continuem previsíveis e constantes nos pagamentos de dividendos. O XPLG, que é o primeiro fundo imobiliário que eu vou falar aqui, ele tá descontado pra caramba, por quê? Porque ele teve um problema de inadimplência. A gente falou sobre o Bradesco aqui, ele tava descontado pra caramba, por quê? Porque teve inadimplência. Então o XPLG também teve uma inadimplência, tava de 12,2% em março e foi caindo vertiginosamente, né? Agora tá 4, assim, no último relatório que eu li, se eu não me engano, tava 5,4%. O principal responsável da inadimplência é o Grupo Dia e já tá resolvendo. O fundo imobiliário é mais fácil você resolver a inadimplência do que uma empresa. Por quê? Fundo imobiliário, se ficou inadimplente mesmo, você manda o inquilino embora, coloca outra ali. Você vai passar um tempo sem receber, mas você consegue resolver mais rápido, né? Então o XPLG ele caiu, tá com um PVP ali de. A última vez que eu olhei tava 0,93, nem lembro quanto que tá agora, se já subiu. Tá descontado, é um fundo de ancoragem, é um fundo gigantesco, muito imóvel. O único problema que o pessoal enxerga nele é que é do varejo. E aí a gente até pode falar sobre o varejo. Varejo tem risco? Com certeza. Só que o risco do varejo, para atingir os fundos imobiliários, tem que acontecer muita coisa antes. Por exemplo, o HGLG, que é um fundo famoso aí, ele alugava um dos galpões para Americanas. A Americanas teve aquele escândalo, ele sofreu um pouquinho com a inadimplência da Americanas. Só que teve que acontecer muita coisa antes para isso chegar a ocorrer. Grande parte dos aluguéis dos inquilinos do XPLG é de varejo. Então muita gente não investe, por exemplo, e prefere o HGLG, o BTLG, porque o XPLG é mais concentrado em varejo. Mas, lembra disso, ó. Galpão logístico guarda o quê? Guarda, é a loja que você vai, você entra na loja, compra lá? Não, é estoque. Então é a última coisa a ser afetada. Uma loja que está com problema, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Cortar custo, mas ela não vai queimar o estoque, tirar o estoque, colocar na rua, ela tem que vender os estoques, né? Ela tem para poder conseguir fazer dinheiro. Então é a última coisa a ser afetada. Então o XPLG tá descontado, é um fundo que eu gosto pra caramba, inclusive no top 3 fundos imobiliários deste mês eu falei sobre ele, tá? Um outro fundo imobiliário que eu gosto pra caramba é o RZTR. Eu vi um vídeo sensacional, cara, de um agrônomo falando o poder do agro no Brasil. Legal. Cara, e assim, é assustador o quanto que o Brasil é o celeiro do mundo. Eu já sabia que era assustador, mas com os dados que ele passou, eu falei assim, caramba, cara, tá louco, é muita coisa. Algumas coisas que eu lembrei, que ele falou lá, pô, a cada 10 copos de suco de laranja que a Europa toma 9 veio do Brasil. Caraca. 30% da soja, do açúcar, tem até mais, do mundo vem do Brasil. Então assim, é muito forte, cara, é muito forte. O RZTR, ele é um fundo que faz algumas estratégias geniais, na minha opinião, para poder fazer aquisição e arrendamento de terras agrícolas. O que ele faz? Ele faz uma estratégia de buy to lease back. O que significa isso? É como se, por exemplo, vamos supor que você é dono dessa sala aqui, só que você está apertado. Você precisa de um dinheiro para melhorar aqui a sala. Sei lá, você quer fazer um negócio, a sala, você quer que a sala gira. E aí você não tem capital para fazer isso. Aí chega um fundo imobiliário, no caso o RZTR, e fala assim, no caso aí, não estamos falando aqui de laje, mas é agrícola, tá, gente? Fala assim, ó, eu compro para você a laje, eu compro aqui para você essa terra, te dou o dinheiro, você faz sua melhoria, e depois a gente faz um contrato pra você recomprar ela de mim. Então, olha só a estratégia, que loucura. E essa estratégia vem dando muito certo, tem alguns fundos de logística que estão fazendo isso também. Que é, eu compro do cara, compro do dono, alugo pro próprio dono, em contrato atípico, ou seja, vai ter muita multa se o cara não cumprir com o contrato, e ainda faço no contrato uma opção de venda lá no final, então o contrato de venda no final do contrato para o dono comprar de novo.
Qual que é a vantagem do dono fazer isso? Ele precisa se capitalizar, ele fala, pô, se eu conseguir fazer um dinheiro, eu consigo recomprar, sair da minha situação aqui de aperto e tal. E qual que é a vantagem do fundo? Ele ganha com a valorização do imóvel, que ele compra a um preço e vende mais caro, lógico, e ganha com arrendamento, que é o aluguel. Então, o RZTR, ele vem fazendo algumas, tem o Buy to Lease também, tem várias estratégias, lá tem 4 estratégias geniais, mas essa Buy to Lease Back é a melhor, e ele entrega boas rentabilidades, está um pouquinho descontado agora, depois de uma subscrição que ele fez. E o último fundo, o fundo de risco agora, né, para dar aquela... pra dar aquela... Não pode ser tudo tranquilo, né? Não tem pode. Que dar um medinho. Vamos deixar um risquinho, que é o New L11. O New L11 é um fundo de... New L, N-E-W-L, New L11. É um fundo de logística, ele já venceu 4 anos consecutivamente como o fundo de logística que mais pagou dividendo e que mais teve ganho de capital. Então o cap rate dele é absurdo, ele consegue, não sei o que esse gestor faz, mas ele consegue fazer umas compras boas demais. E aí ele consegue fazer essas compras, as compras nesse sistema do Buy to Lease Back. Então ele compra um galpão logístico, inclusive ele fez uma compra recente, agora que ele fez uma subscrição, conseguiu fazer essa compra. Aí o que ele fez? Se eu não me engano é Novo Mundo, alguma coisa assim, não me lembro agora o nome dessa última compra que ele fez. Mas aí o que aconteceu? O Novo Mundo estava lá com um galpão logístico, ele foi lá, comprou do Novo Mundo, alugou para Novo Mundo, num cap rate de 14,4, se eu não me engano, e fez uma opção de venda depois para poder o Novo Mundo comprar de volta. Então, é uma coisa que dá muita rentabilidade. E o que eu gosto do New L? Por que ele é mais arriscado que os outros também? Ele tem uma alavancagem muito alta, ele é um fundo pequeno, então ele precisou se alavancar muito para poder crescer. Fundo imobiliário não pode fazer dívida, distribui 95% de tudo que ganha, então tem que ir alavancagem, né? Ou é subscrição ou tem que alavancar. O New L, ele tem 37% de alavancagem. Depois da subscrição dilui um pouquinho porque aí entrou capital, né? Então vai ficar ali na faixa de uns 24, 27% de alavancagem. É um fundo muito alavancado. Então tem risco, por isso que a rentabilidade é mais alta. Tá vendo tanto de vezes que eu repeti para você que quanto mais risco, maior a rentabilidade? Não faz sentido você correr risco se a rentabilidade não fosse maior. Então, se a rentabilidade do New L não fosse maior, eu não investiria nele, porque ele tem mais risco. Só que o risco dele é todo atrelado a contratos atípicos. Como o próprio nome já diz, ele é atípico mesmo, ele não é típico. Então ele é meio diferente do típico. O típico é o que comumente fecha. Um período de tempo de 3 a 5 anos. Então, vai fazer um contrato de aluguel aqui. Quando você vai fechar um contrato de aluguel com o dono do seu apartamento, aí você fecha 1, 2 anos, né? Verdade. 3 anos o máximo. Nos casos das lajes, dos contratos típicos, é 2, 3 anos. Agora, contratos atípicos, a duração é muito mais longa. É 15, 30 anos. 10, 15, 30 anos. Então, ele consegue fazer esses contratos atípicos de longa data, ou seja, mais previsibilidade de pagamento, e atrela a multa, a rescisão de contrato. Por exemplo, essa Novo Mundo aí fez contrato atípico de 15 anos, aí ela ficou 5 anos e quer sair. A multa é o remanescente dos aluguéis, então ela tem que pagar mais 10 anos de aluguel, ou seja, não vai sair. É um contrato que vai ficar ali. O único risco que corre é a inadimplência. Aí se não pagar, aí realmente vai ficar um tempo sem receber. E aí tem que ver o que o gestor vai preferir, se vai preferir mandar embora e colocar isso em recuperação judicial para receber esse dinheiro depois, que vai ser o remanescente dos aluguéis, ou se vai esperar ali, fazer o bem bolado ali para tentar receber, né? Só que esse é o único risco do New L, né? A alavancagem e inadimplência, porque o fundo está muito bem estruturado, ele está bem amarradinho, os imóveis são bons, os imóveis estão alugados para inquilinos bons, né? Tem a Brinox lá que estava em recuperação judicial, mas já falaram várias vezes que não vão parar o pagamento ali. Então, é um fundo de risco que, na minha opinião, pode te dar uma rentabilidade muito alta. Tá com o PVP bem descontado. Tá bem legal. Bem legal. Então ele paga 10%, imagina 10%, só. 10% de dividendo. Paga 10% de dividendo, um fundo de logística. Não é pra pagar desse tanto, né? E ainda tá descontado. Então se você compra ele em momentos bons, seu yield on cost, se ele valorizar, resolver essa inadimplência, resolver essa vacância, bastante. Você consegue um yield on cost alto, né, cara? Altíssimo. Você falou as 3 ações Os 3 fundos imobiliários. Vamos para as 3 ações agora. 3 ações. 3 ações. Agora que o pessoal gosta. O pessoal aqui gosta. O pessoal aqui gosta de fundo imobiliário. Gosta também? Gosta. Boa. Fundo imobiliário e ações. Vou falar duas boas assim de previdência e uma de oportunidade também, igual eu fiz com os fundos, tá? Então, sem sombra de dúvida, a primeira é a Taesa, né? Então, o Taesa, na minha opinião, é uma empresa aí que, para previdência, cara, você não vai se arrepender de comprar. Pode ser que eu queime a língua no futuro? Pode. Aí eu vou vir aqui no Luan e vou falar assim, pô, Taesa foi uma má escolha, vamos trocar agora. Vamos trocar agora, né? Vamos trocar agora. Não tem bola de cristal, como que a gente vai saber? No momento, na minha opinião, tá bom. Tá? Então pode ser que mude, né? A gente não tem a nossa carteira estática. Só que o gestor, ele conseguiu, né? O CEO conseguiu, através de várias vezes, comprovar pra gente que ele consegue se adaptar. Beleza. Taesa, essa aí a gente já discutiu, não vou falar muito mais sobre ela. Segundo,
Não vou falar do Banco do Brasil, que senão vai, né? Banco do Brasil já... Banco do Brasil o pessoal já sabe, né? Então, vou falar de uma outra empresa, a Vale. Por que eu comprei Vale? Pô, Vale é uma empresa aí que o pessoal acha que é estatal, né? O pessoal acha que é estatal, né? Que sofre muita interferência, que sofre interferência e tal. Mas, gente, Petrobras é diferente de Vale, tá? O pessoal acha que tem o mesmo risco de interferência Petrobras, Banco do Brasil e Vale. Não tem, tá? A parte ali governamental de Vale, se eu não me engano, tá em 8,9%, né? Então, não tem tanta interferência assim não, meu parceiro. O capital social dela é muito mais bem distribuído do que você imagina. E a Vale, ela é exportadora de ferro. E se a gente fizer um valuation, eu fiz o valuation da Vale no canal. Se a gente fizer um valuation de Vale, ela tem que ficar ali mais ou menos em torno de 87 a 94 reais. Esse é o valuation real da Vale. Por que é descontada? Porque o pessoal enxerga risco. Um risco que às vezes parece ser irracional. Então, teve a crise na China, vai exportar menos e tal. Então tem esse risco. Por que eu gosto? Justamente por conta do risco. É um risco que eu estou disposto a correr. É uma empresa de commodity que se você pegar aí... Olha, eu não sou muito de análise gráfica, não. Não gosto que o pessoal faz análise gráfica, não. Mas você pode fazer aí empresas de commodity que te ajudam a tomar decisão. Pega o gráfico de Vale aí dos últimos 5 anos, você vai ver claramente, cara. Claramente. Sobe até ali uma resistência de 90, 100 reais, varia, né? Depois desce até 60 reais. É sempre assim. Sobe, desce. Então, se você quer Vale por longo prazo, se você acredita que ferro vai continuar sendo utilizado para a nossa comunidade, se você acredita que ferro vai continuar fazendo parte da construção, né? Se você acredita que isso vai acontecer, você pode concentrar suas compras em momentos de queda. Né? Então, quando tá lá em momentos de queda, você concentra a sua compra, que você vai aumentar seu yield on cost no futuro, né? Então, Vale para mim é uma boa empresa que está com fluxo de caixa bom, que está em oportunidade sim, e o valuation dela, pô, é bom pra caramba. O risco que o pessoal introduz nela, na minha opinião, é muito menor do que realmente parece. E agora uma pimentinha, Taurus. É, uma pimentinha assim, não tão forte, né? Uma pimenta mais controlada. Boa. Pimentinha boa. Agora, eu não gosto muito de pimenta, não. Mas... É aquele gelzinho de pimenta, não tem o... Na comida japonesa que eles jogam bastante, né? Aquela pimentinha. Taurus. Por que Taurus? Tem muita gente que fala de Taurus aí, eu sou contra o armamento, então não invisto e tal. E aí você pode ter suas ideologias, né? Enfim, não vou nem falar aqui da minha ideologia, mas enfim, por que eu gosto da Taurus? Pô, a Taurus, ela tá se adaptando muito bem, cara. É bonito de ver o relatório. Você leu o último relatório dela? É bonito de ver, cara. O cara foi o maior relatório que eu vi de tomada de decisão. Os caras, vamos fazer isso para resolver isso, vamos fazer isso para resolver isso, vamos resolver isso para resolver isso. Você não pode ser mal acostumado, você que tá aí, você não pode ser mal acostumado de empresas que só dão boa. Se você começou a investir aí há pouco tempo, de novembro pra cá, e a bolsa subiu pra caramba, e você tá achando que isso é genial, não, meu parceiro, subiu pra todo mundo. Você não pode achar que vai continuar assim para sempre. As empresas, elas passam por percalços, cara. As empresas, elas vão sofrer em algum momento. E aí é no momento da queda que você vai ver se a empresa é boa ou não. Porque na hora do bem bom, nem oração você faz, né? Na hora do bem bom, nem oração você faz. Agora, quando você tá sofrendo, você ajoelha, né? Então você tem que aprender a agradecer, meu parceiro, quando você tá no bem bom também. Você tem que aprender a ficar com a sua empresa na sua carteira quando a empresa tá mal também. Por quê? Porque se você tem certeza que a empresa é boa, quando ela tá no percalço, você vê ela se adaptando, aí você, essa empresa eu respeito, essa empresa eu gosto. E eu li o último relatório de Taurus. Grande parte da receita da Taurus é dos Estados Unidos. E aí o pessoal, agora nessa pressão que vai ter para novas eleições ali, dependendo de quem for eleito, vai aumentar muito a venda de armas ali, né? E ela tá tentando concessões em vários países, cara. Concessão na Índia, concessão na Arábia, concessão um monte de coisa. Concessão agora aqui na Santa Catarina para os policiais. Então são concessões gigantescas que, se forem aprovadas, vai arrebentar, né? Vai pagar dividendo pra caramba. E o legal de Taurus ainda, né, principalmente falando do mercado americano, que sempre quando tem mudança de presidente, eles costumam comprar mais armas. Exatamente. É muito louco nos Estados Unidos. Não sei porquê, gente, mas eles sempre procuram, tipo assim, vai ter eleição. Antes de mudar alguma coisa, eles já compram bastante arma. É exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. O Lulão entrou, né? O Lulão entrou. O que aconteceu? Todo mundo sabia já que Todo mundo sabia que ia acontecer o desarmamento. Então, se o Lulão entrasse, todo mundo sabia que ia ter o desarmamento. O que o pessoal fez? Correu pra comprar. Comprou, né? Correu pra comprar. É isso que acontece lá também. Como tem essa indecisão aí, né? Não sabe se o cara vai ser a favor ou não do desarmamento. Eles, como lá tem muita defesa pessoal, eles preferem comprar, né? Então tem sempre esse aumento de venda, assim. E eu já falo até por outro lado, né? Tem pessoas que não querem investir em empresas que não é ESG.
Não, que a Taurus não é ESG. A Taurus é a empresa mais ESG que tem, Léo. Porque ela cuida da segurança. Boa! Tem coisa mais nobre do que você cuidar da sua segurança? Exatamente. Né? O Estado, pela Constituição, o Estado é obrigado a te defender. Certo? Entra um cara doido aqui com a arma na mão. O Estado tá aqui pra te defender? De jeito nenhum, né? Então, assim, tem muitas... A gente pode ter uma discussão gigantesca, talvez um podcast 3 horas só falando de armamento. Só falando do armamento. Só falando de armamento. Mas, assim, é algo que, com certeza, eu invisto na empresa por conta disso também, porque a gente precisa de defesa pessoal, cara. A gente precisa. Necessita, né, Léo? Ah, pô, eu fico imaginando, e às vezes, não sei se isso acontece com você também, cara, mas às vezes eu tenho uns sonhos assim, que parece que eu acordo diferente, cara. Pô, eu já tive um sonho de um cara lá entrando em casa, e eu e a Ingrid lá, aí pega a Ingrid, sequestra, leva. Meu Deus. Se eu tivesse uma arma ali, entendeu? O que eu poderia fazer? Pelo menos assustar, dar uns 2 pro alto, assim, Exatamente. né? E assustar. Pô, é questão de defesa pessoal, né, cara? E aí muita gente acha que o ladrão não vai ter, né? O ladrão não. sempre tem, né, cara? O ladrão sempre tem. O ladrão sempre tem, cara. E vai continuar tendo, mesmo se for uma política armamentista ou desarmamentista, sempre vai ter, cara. Então você que é um cidadão, você tem que ter o seu direito de defesa também, pô. No mínimo, né? Acho que no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Defesa, segurança, saúde e educação. Isso é um mínimo que o Estado tem que prover e não consegue. Então você tem que correr atrás de seu, meu parceiro. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.